Aqui, ó. Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde para Felipe e para nós. Precisava dessa resposta, oh glória. Espírito Santo, continue falando, Pai. Há quanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Ou seja, Jesus, se você quiser mudar, tudo bem. João, capítulo 14, versículo 8. Jesus, nós somos dependentes de Ti. Essa é a geração que aprendeu em ser independente, mas quando o assunto é fé, nós somos dependentes. Nós somos dependentes. Que lindo isso, espírito de adoção. Tá na Bíblia, viu? Tudo isso que eu estou falando. Tá escrito. É lindo demais, né? Quando eu li pela primeira vez o espírito de adoção, eu fiquei doido. Porque órfão não é... E a Bíblia também diz... É muito... Mano, a Bíblia... gente... Eu acho top, velho. A Bíblia... Cara... Quem plantou essa semente no meu coração, vocês sabem que foi o Silas, né? Porteiro do meu prédio. Faz tempo que eu não vejo ele, quase que eu tô aqui trancado em casa. Só se fala por WhatsApp. E o Silas é meu pastor. O Silas é pastor, mas ele também ele também está, né? A função dele também é de trabalho. Ele tem 64, eu acho, ou 67, 64, eu acho. Ele é porteiro aqui do meu prédio. Ele trabalha à noite. Parece uma criança trabalhando. No sentido de alegria, eu nunca vi o Silas triste, velho. Eu nunca vi o Silas cabisbaixo, sabia? Eu nunca vi o Silas... Todas as vezes que eu encontrei o Silas, depois do turno dele, 7 horas da manhã, depois de trabalhar a madrugada inteira, parecia que ele estava chegando pro trabalho. Parece que ele chega pro trabalho. E cara, e o mais louco é que não tem nada a ver com ele. E ele sabe disso. E você precisa saber disso. Tem a ver com o Espírito que habita nele. O Espírito de Cristo. O Espírito da adoção. A Bíblia é top demais, mano. A Bíblia diz lá em Tiago, a verdadeira religião, a mácula da religião, a essência da religião significa religare. A palavra religião significa religare. Mas a essência da religião, e Jesus fez o religare entre o Pai e o Filho, Deus conosco. A gente estava afastado totalmente de Deus por conta das nossas transgressões, desde Adão. E Cristo fez assim, vocês podem viver junto novamente. E a essência da religião é cuidar de órfãos e viúvas nas suas aflições. Viúva é viúva, né? Luto entra aí no meio também. Pessoas que estão vivendo luto. E órfão não é só pessoas que vivem no orfanato. Se você vive diferente de um comportamento de filho de Deus, tu é órfão ainda. Não é balela de eu sou filho de Deus. Não adianta nada eu falar se eu não viver como filho de Deus. Agora entenda uma coisa. Vamos pegar na prática. Deus fala muito com a gente assim, cara. E eu pergunto também muito pra Deus. Cara, ontem até eu escrevi num post aí, a fé não move montanhas. Isso deve ter chocado alguém. Como assim não move montanhas? Mas Jesus não disse isso? A fé por si só não move montanhas. A fé por si só não move montanhas. Mas o uso da fé, sim. Todo mundo que chegava até Jesus, ele falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Para a maioria ele falou: a sua fé te curou. Para alguns ele falou: a sua fé te salvou. É um nível maior ainda, que ele já entrega a eternidade ali para a pessoa. Então, é como Jesus falando assim: olha, ô Débora, ô Cris, que bom que você tá aí, Cris, bom dia. O uso da fé, você usou a fé, então você recebe aqui a cura. Você usou a fé, eu vejo na sua fala, eu vejo nos seus pensamentos, eu vejo nos seus comportamentos, eu vejo no seu coração. Você está usando a fé, então toma a bênção. E às vezes você não recebe a bênção, por quê? Não é só porque o tempo de Deus não aconteceu. Às vezes eu não recebo a bênção porque eu estou me comportando como órfão.
Porque eu tô só falando que eu sou filho de Deus, mas eu não tô agindo como. Os meus pensamentos não são como filho de Deus. Vocês entendem isso? Um exemplo prático, ansiedade. Cara, se eu deixar a ansiedade me dominar, eu não tô vivendo como filho de Deus. Por quê? Porque nós vivemos junto com o Pai. Ao ler o post entendi, a fé precisa de ação. A fé precisa de ação. A Bíblia diz, a fé sem ação ela é morta. Sem obras é morta. Obra é você ir lá e fazer as coisas. Precisa ter fruto. Ué, nós não estamos colados na videira? O que vai nascer do ramo? Fruto. Então, a fé por si só não move montanhas, mas o uso da fé move montanhas. E por que Jesus disse move montanhas? Não é que vai mover a montanha fisicamente. Porque as pessoas mais racionais às vezes dão um nó nisso aí na cabeça, né? Eu era assim. Mas não fica tranquilo. É uma analogia, é uma forma lúdica. É uma analogia que eu escrevi no post para vocês, que Jesus usou para falar pra gente, ei, pra mim, o dia que você usar a fé que eu ensino, todas as coisas é possível acontecer. Nada é impossível para mim. Por isso que ele usa move montanhas. E ele usa isso também para que, tipo, é uma forma lúdica do tipo assim, cara, não tem limite, né? Se a fé move montanhas, não tem limite. Então você usa a fé em todas as áreas da vida. O problema é que a gente usa a fé, aqui olhando para o Brasil, apenas quando a gente está enfermo. Apenas quando a casa cai. Apenas quando eu preciso. Apenas quando meu marido sai de casa. Apenas quando eu brigo com meu marido. Apenas quando eu brigo com a minha esposa. Apenas quando eu tô para ser mandado embora. Ou seja, uma fé com mentalidade de hospital, uma mentalidade de necessidade. O que é isso? Eu estou olhando para o meu ego, para o meu eu. E você foi chamado aqui para outra coisa. Para você usar a fé em todas as áreas da vida. Tem um livro que eu indiquei, que é o livro do Cash Luna, que é um cara da Guatemala, um pastor da Guatemala. Cara, como esse livro me ajudou a usar a fé em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas. Eu conheci ele em 2019 e como é bom. E o pai e aí, só pra gente poder entrar aqui, Felipe perguntou, e aí Jesus falou: há quanto tempo vocês estão comigo, Felipe? Você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Quem olha para Jesus, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Gente, o segredo é colar na videira. Isso é tudo. Isso é tudo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Abba, oh Abba. Qual o nome do livro? Não é por vista. Tá? Então Jesus ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Você percebe que Jesus ele tira o status dele? Jesus sendo Deus encarnado, ele tira o status dele. Lá em Filipenses é um dos versículos mais lindos, onde Jesus escolhe, Paulo escreve, ele escolheu se esvaziar. E nós escolhemos aqui se esvaziar. Se Jesus escolheu se esvaziar, quem sou eu para não escolher? E outra, né? A palavra de Deus diz, seja uma cópia de Jesus. Seja imagem de Jesus. Eu já escutei várias vezes, se você é uma dessas pessoas que ainda pensa assim, misericórdia. Não, Jesus é Jesus, ele pode fazer aquilo, mas você está deixando Jesus distante. Jesus disse, eu sou com você todos os dias da sua vida. Seja imagem minha, seja minha cópia. Aprenda de mim e comece a pensar, a falar, e eu te ajudo nisso, não é sozinho. Talvez você coloque um peso em você, falando assim, cara, mas aí entre um grupo de pessoas é assim, cara, será que eu estou fazendo as coisas certo? Cara, será que, cara, para de questionar, usa a fé. Se você leu algo, se você está recebendo uma porção do céu aqui, e Deus já falou no seu coração, vai e faz.
Confia, isso é usar a fé. Eu estou fazendo aquilo que a videira mandou. E eu sei que ainda pode passar na sua cabeça analítica do tipo assim, cara, mas será? Seu coração ainda não crê. E aí qual que é a oração? Jesus, transforma o meu coração. Jesus, eu quero acreditar mais em você. Jesus, eu quero viver os seus ensinamentos. Eu não quero só falar que eu acredito em você, Jesus. Eu quero viver isso de dentro para fora. Pede aí você do outro lado. Eu não sei como você está hoje nessa quinta-feira, Jesus. Meu Deus, você, mulher e homem que está aí do outro lado, eu não sei como é que vocês estão, mas pede para Jesus agora. Tem que vir da sua boca isso. Não é da minha. O que adianta eu orar pela sua vida se você não ora daí? Não adianta de nada. Presta atenção. A fé é relacionamento, a fé é intimidade. Pede para Ele um coração transformado, porque Ele quer fazer isso. Às vezes Ele está aguardando você dizer isso para Ele. Pede, eu quero um coração que crê. Eu não quero um coração incrédulo. Porque o grande lance está no nosso coração. Então, gente, a palavra de hoje não é essa que a gente leu aqui. Jesus, Ele quis conduzir dessa maneira. Ele disse que faríamos obras maiores. Mas a gente só faz essas obras maiores colado nele. Por quê? Nós somos ramos, nós somos filhos adotados, que não quer viver mais longe do Pai. E se eu sou ramo, toda a provisão vem dele. Todos os recursos, tudo vem da videira. Então eu faço obras maiores, eu ajo na terra, mas porque eu estou colado na videira e a videira vem em mim. E Jesus, Ele fala, eu e o Pai, nós somos um só. E as palavras que saem da minha boca não saem de mim, sai dele. Ele tira o status dele. E é assim que Ele ensina a gente a fazer aqui. Tudo que sai da minha boca aqui não vem de mim, vem dele. Nós estamos estudando a palavra, nada é meu. Esquece o Bruno. Ó. E quando Jesus fala, você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, é um fluxo. Se a gente tivesse com uma lousa aqui, eu ia mostrar para vocês. O Pai está com o Filho Jesus, o mais velho. Eles são um só. Jesus está dizendo isso. Só que, quando Jesus ressuscita, Ele traz eu e você para cá. E nós vamos ser um só. Como era lá no Éden, no jardim do Éden. Façamos do ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para a gente construir isso, Deus colocou no meu coração, se a gente pudesse definir um tema de hoje, é a construção da fé. A fé ela precisa ser construída. Ponto final. Não tem como. Não é da noite pro dia mesmo que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente entra no Alice País das Maravilhas, que acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite. A mentalidade de hospital. A mentalidade de hospital faz com que eu entre no hospital e peça para no dia seguinte sair. Então, às vezes, a gente não pode ser hipócrita, a gente procura na fé como primeira instância o sofrimento quando a gente está sofrendo, fato. Mas, por exemplo, se está separado aí, separou, aconteceu alguma coisa, a gente, às vezes você fica assim, querendo que no dia seguinte seu marido volte para casa. Deus pode fazer isso, mas não é assim da noite pro dia. Quando você cola na videira, quando você construir essa fé que a gente vai compartilhar aqui, você não vai se importar com o tempo. Deixa eu te dizer isso, cara. Eu nunca imaginei que eu iria viver isso daqui, porque eu sempre fui um cara controlador. Planilha para tudo qualquer lado, querendo saber o tempo das coisas, prever as coisas, análise de risco, contingência, era coisa que eu amava. Eu trazia isso para minha vida pessoal, não era só na empresa, quando eu vivia no mundo corporativo. Uma das qualidades que eu tinha lá era essa. Mas eu trazia para dentro de casa também. Queria saber quais são os riscos que nós temos. Cara, e se acontecer, se o risco se tornar um issue, cara, e aí, qual o plano de contingência? Plano A, plano B, plano C. Eu era pilhado com essas coisas. E Deus me desconstruiu e vem cada vez mais me desconstruindo. Essa parte eu creio que já foi toda desconstruída. Porque não adianta. O próprio Jesus disse, quem são vocês para acrescentar um côvado no percurso da vida? O que é côvado? Côvado é uma medida que eu esqueci, não sei quantos centímetros, se alguém souber aí. Côvado é igual a
10 centímetros, 7 centímetros, eu não sei quantos centímetros que é. É uma medida de centímetros. Quem somos nós para acrescentar um côvado no percurso da vida, no curso da vida? Então, o controle não é nosso. Então, qual que é o objetivo de você estar aqui na videira? São vários, mas um dos benefícios que você vai ter é, você não vai se importar com o tempo, você vai falar, cara, tudo que eu tenho agora me basta. Eu também, você e eu, todo dia, e eu vou dizer, 2021 vai ser mais ainda. 22 então. Para com esse negócio de Alice País das Maravilhas, é luta toda hora, irmão. Ontem a gente teve uma luta aqui, a Bruna teve que resolver um BO, eu não podia sair de casa. Cara, e o que eu fiz? Eu orei pela minha esposa, para Deus renovar as forças da minha esposa. Um BO pessoal. E hoje já tá dando aula lá. Ontem não era para ter esse BO. Só que aconteceu. E aí é a hora da gente viver a palavra. E cara, e tem que ter a paz que excede entendimento aqui. Agora só vai ter se você construir isso. Por exemplo, entrou um engenheiro aí, Rafa Rocha. Beijo no seu coração, Rafinha, você tá bem? Saiu do hospital aí também. Um engenheiro. Construir as coisas. Agora o problema é que quando você vai construir um prédio, pega um engenheiro Rafa Rocha, Rafa, vai construir um prédio lá pra gente. Você constrói? Tá, beleza. Vou construir. Aí você pega e você começa a subir o prédio. Na hora que você sobe o prédio, o primeiro status da obra, eu não entendo nada de engenharia, sou burro nisso. O primeiro status da obra é você fazer o quê? A fundação, que é isso que nós vamos ler. Os 2 fundamentos. E quando o fundamento está sendo construído na hora de subir um prédio, as pessoas que passam ao redor não vê isso. Por quê? O fundamento é para baixo. É ou não é? Eu já volto nisso daí, nesse exemplo. Então Jesus ele disse assim, ó. A gente leu João capítulo 14, agora vamos ler Mateus, que é o centro aqui. Todos nós que estamos aqui neste devocional, não se preocupa com a cara cabeçuda do Bruno não. Ó, todo aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está dizendo, tá? Jesus subiu no monte e direcionou este assunto. Ele fez vários assuntos, falou sobre vários assuntos, e teve uma hora que ele falou sobre os 2 fundamentos. Mano, Jesus é tão top, mano, que ele dividiu em tópicos. Você pega a Bíblia, ninguém ensinou a gente isso daí. Jesus pega nesse capítulo aqui, e ele começa a falar sobre várias coisas. Divórcio, tá aqui ó, bem separadinho na Bíblia. Divórcio, ele fala sobre a respeito da vingança, amor aos inimigos. Como é difícil para nossa carne amar os nossos inimigos, alguém que machucou a gente. Mas Jesus ensina. Por isso que Jesus fala que a porta é estreita. Vai ter que perdoar. Vai ter que dar outra face. Só que não podemos ser hipócrita. Não é do dia para noite que isso vai acontecer na sua vida. Agora, você precisa colocar a intenção como engenheiro, botar o capacete que é a sua salvação. Né? Mano, tá tudo ligado. Quando você vai construir, você bota o capacete, pega a prancheta, não sei qual é a sua função na obra, mas você sai para a obra, sai para fazer. Jesus dá vários direcionamentos aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com forças contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A construção da fé. Quando a gente cola na videira em primeira instância, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Pega um engenheiro assim e fala assim, engenheiro, ó, tá aqui um prédio todo de 1989, todo esbagaçado, faz um prédio novo. O que o engenheiro vai fazer? E eu vou dar tempo pra ele, tá? Ele não vai fazer gambiarra. Sabe o que ele vai fazer? Eu vim da área de software, é a mesma coisa. Inovação de software é a mesma coisa.
Se der tempo, tá? Às vezes não tem tempo, você tem que dar uma gambiarra, falar pra pessoa, ó, isso aqui é gambi, segue do jeito que tá. Agora, se você deixar eu fazer... se você deixar eu fazer, eu vou desconstruir, eu vou jogar fora esse software, esse sistema, eu vou derrubar o prédio se eu for engenheiro e eu vou construir um novo. Então anota no seu devocional a primeira coisa, se você deixar, se você der tempo pra videira, ela vai desconstruir você e construir você novamente. A casa é você, que Jesus está dizendo aqui. Em essência, quando a gente nasce, com a única certeza que a gente vai morrer, a gente construiu nossa casa na areia. E Jesus está sendo enfático aqui. A chuva cai, vai ter transbordo de rio, a chuva vai cair, vai ter transbordo de rio, vento vai bater adoidado na nossa vida e vão bater com força. Agora, a grande chave é a casa, que é você e eu. Nosso coração, a nossa mente. É os dois, tá? Coraçãozinho e mente. Está na areia ou está na rocha? Então, vocês pegaram aqui, né? Ele constrói, tá? A gente só vai pra obra. Mas na obra é ele que constrói, ele que faz. Porque se a gente coloca a mentalidade que é eu que construo, eu posso pegar na força do meu braço e eu posso me frustrar. Ele faz, eu só preciso me mover. Quem é do Lotus aí, tá tendo treinamento lá de inteligência emocional, Bruninha tá lá dando aula. Tem uma parte do treinamento que o Rodrigo não fala. Movam-se. A gente só precisa, movam-se, se mover. O resto ele faz. Ó, tudo ele faz. Então, Jesus está falando aqui dos dois fundamentos para a construção. Então, primeira coisa é, você quer ter tempo com a videira? Porque tudo que um engenheiro mais quer, e um desenvolvedor de software, e um engenheiro também, civil, tudo que eles mais querem é tempo para poder construir um prédiozinho top. E o que eu mais recebo via direct e no WhatsApp. Aliás, tem um canal aí de WhatsApp, se vocês precisarem de alguma coisa, de um suporte específico para tirar dúvida, ou alguma coisa que tá pegando aí na sua vida pessoal, pode chamar lá que eu mesmo respondo, tá? O link tá na bio. Mas uma das coisas que eu mais recebo é, Bruno, eu não tenho tempo. Ei, tem pessoas que estavam, né? Estão, na verdade, mas que estão mandando mensagem para mim, Bruno, mas eu voltei a trabalhar, eu não consigo entrar mais aqui nos devocionais, como era bom, e agora eu não tenho tempo. E eu falo para a pessoa, eu respondo um por um, e eu peço para Deus sabedoria na resposta, mas deixa eu dizer para vocês, eu sei que é muito bom nós estarmos juntos aqui, mas só que se a sua expectativa está aqui, neste devocional apenas, você não está construindo na rocha, você está construindo na areia a sua fé. Não depende daqui. Entra no gravado. Quando dá, eu entro, Bruno. Esse é o problema. Então, leia você a Bíblia. Você não precisa entrar aqui no devocional. Aqui é só um canal. Você pode entrar em outros canais. Tem milhares na internet. Você tem uma igreja perto da sua casa. Ontem eu fiquei tão feliz que a pessoa que eu tô 3 semanas para ir no culto e não fui, Bruno. Hoje eu fui. Que bom. Ah, Bruno, você é padre, pastor, espírita, candomblé, muçulmano? Não. Eu não tenho nenhuma religião, de verdade. Não tenho. Sou apaixonado por Jesus. Eu busco Ele. Converso com Ele. Quero cada vez mais ter intimidade com Ele. Então isso é sem condições. Não é se eu tenho tempo eu vou. Entende não? Então essa é a primeira coisa. Se existe essa condição aí, e eu sei que a sua agenda é complicada. Eu já tive uma agenda muito complicada. Hoje minha agenda não é tão complicada como era antes. Mas eu sei que nos dias que complica a minha agenda, eu tenho que priorizar aquilo que eu decidi priorizar. A minha base. A rocha. Senão, de nada vale. Não vai. Então hoje é o momento de você aprender quais são os dois fundamentos da fé, para a construção da fé. E Jesus ele é bem claro aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha.
Jesus está dizendo, e ele fala isso em vários outros momentos, gente, olha, vai ter tempestade na sua vida. A chuva vai cair, vai ter transbordo de rio, ventos vão soprar, eles vão bater com força em você. Ou seja, nós vamos ter desafio, nós vamos ter problema para resolver. Só que você tem que saber que quando você constrói na rocha, você já tem a solução para todos os seus problemas. Quer ver um exemplo prático? Uma das coisas que a videira te entrega é a paz. Às vezes, ou quase sempre, a gente só precisa de paz para poder resolver os nossos problemas. Tipo, para você trabalhar, para você ter uma conversa diferente com a sua esposa, para você conseguir ter sabedoria para falar com a sua filha e não sair gritando. Paz. Outra coisa que a videira entrega, logo de cara, as primeiras coisas, né? A paz, eu estou escrevendo aqui, o amor, a amabilidade, mansidão, domínio próprio. São bases que Jesus quer te entregar para que você possa fazer o quê? Conquistar seus sonhos através deste suprimento que você está recebendo da videira. Para que você possa construir a sua família, para que você possa ser promovido no seu trabalho. O problema é que a gente aprendeu que é descolado. Lembra? Eu só busco na fé quando eu estou no hospital. Mentalidade de necessidade. E a mentalidade que você está recebendo aqui em nome de Jesus é uma mentalidade de intimidade. Uma mentalidade de dependência. Eu só saio da minha casa quando eu recebo a provisão todo dia. A resiliência, como a Tavares escreveu. A resiliência não é só no mundo corporativo, que nós somos cobrados, que é exigido dos funcionários ter. Resiliência na fé. Você persistir, perseverar. Você ter paciência no tempo de Deus. Como que tá as suas orações? Como que tá as suas orações, Bruno? Você está exigindo o que Deus tem que fazer ou você está ouvindo a voz dele e esperando ele fazer? Ele dizer. Ontem, cara, vocês sabem, a gente está há 15 dias num pega pra capar aqui em casa. A gente já estava com uma tempestade muito grande em uma das áreas da nossa vida. E aí aconteceu todo cair de bike. Poxa, aí a Bruna a gente tinha que entregar uma mentoria. Enfim, aquela confusão que também tem aí na sua casa. É assim no nosso dia a dia. E aí ontem, tudo que, de tarde para noite, tudo que estava planejado era que, poxa, a Bru descansasse, para que hoje ela pudesse trabalhar da aula até domingo, que é puxado. E ontem, caiu mais uma bomba. E na hora que cai mais essa bomba, lá com a mãe dela, mas tá tudo bem, graças a Deus, mas, cara, a única coisa que eu fiz, eu falei assim, Bru, agora é a hora de viver essa fé. Agora, e toda hora é hora. Ontem eu escutei de um empresário que ele falou assim: comecei hoje a empreender. Começa a falar isso. Eu comecei hoje na fé. De tipo assim, cara, é como o primeiro dia, é como o primeiro devocional. Então, aí eu fui orar e eu não podia ir com a Bruna. Eu tinha que estar aqui em casa. Eu me senti como Moisés. Moisés era guerreiro, mas ele não foi para nenhuma guerra com o povo de Israel na conquista da terra prometida. Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, o seu papel agora não é mais guerrear. Eu sei que você sabe mexer numa espada, eu sei que você era príncipe, só que agora sou eu na sua vida. E o que eu tenho para você é, vai orar. Você vai ficar no monte olhando a guerra, junto com o seu irmão Arão e o Ur, que era um outro cara, e você vai orar incansavelmente até terminar a batalha. Eu tenho novas coisas para você, Moisés. E é do meu jeito, não é mais do seu jeito. Sabia disso? Imagina, Moisés tinha 40 anos da vida dele. Os primeiros 40 anos da vida dele ele aprendeu a lutar. Ele era egípcio, ele era príncipe. Cara, Deus desconstruiu. Sabe? Eu me sinto de verdade como Moisés. Eu cresci para ser presidente de empresa, para ser diretor, no mínimo, VP. Mais que a obrigação é ser vice-presidente, executivo, e chegue na presidência. Era assim que eu aprendi. Fui projetado para isso. E quando Deus desconstruiu isso, eu não quis aceitar muito bem isso. Aí quando eu fui mudar de carreira, uma transição de carreira, eu fiz na força do meu braço e não consultei a Deus. Você vai ver aqui como que é essa construção da fé.
Jesus está sendo bem claro e ele está falando de uma forma simples. Para você construir a fé na rocha, você ouve e você pratica. Você ouve e você vive. Muita gente ouve, mas não vive a palavra. Então eu tenho que te dizer uma coisa. Você tem que ser provocativo com você mesmo. Saiu do devocional, você tem um desafio todo dia. Todo dia. Saiu do devocional, Espírito Santo, eu aprendi isso. Pá, se você estiver escrevendo, e eu espero que sim. E o que eu vou fazer de diferente que eu estou sentindo no coração é isso. Eu acredito que é você que queira que eu faça isso. Eu dependo de você para fazer isso. Então, eu me comprometo. E eu sei que você se compromete comigo a fazer algo diferente. Esse algo diferente no dia de hoje. Então eu vou viver essa palavra. Isso é para todos os devocionais. Você sabe, eu não sei o que você tem que fazer no dia de hoje. Graças a Deus eu não sei. Porque senão, você ia depender de mim para dizer o que você tem que fazer, né? E eu não sou assim e ninguém vai me pôr nesse lugar. Quem vai dizer é Deus, porque isso vai ser uma experiência de fé. Você vai sentir no coração, você vai meio que ficar com dúvida. E aí mesmo assim você vai se mover. Vai dar certo e aí você vai falar assim: Deus falou comigo, é Deus que fez. Cara, isso é bom demais. Então se você é uma pessoa que depende de algum líder, depende de alguém, eu sei que tem que ter os líderes e tal, mas cara, de verdade, aqui é outra parada, velho. Aqui nós vamos ser lado a lado sempre, velho. Em nome de Jesus, esse é meu pedido até o fim, velho. Lado a lado. Então, e aí uma das coisas também que eu recebo é o desânimo. Por conta da chuva, por conta de cair a chuva, do transbordo, por conta dos problemas da vida, a gente desanima nessa construção da fé, nessa caminhada. Então, só que Jesus está prometendo, se você construir na rocha, se você construir na rocha, a casa não vai desabar, porque tinha sido construído na rocha. Ou seja, não vai desabar. No versículo 28, caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não vai desabar. Isso é promessa do papai. É difícil deixar na mão do pai, mas quando você consegue, é a melhor sensação do universo. Emuná, emuná, garotinho. Oh, Espírito Santo. É difícil para a carne. E se eu fosse vocês, eu parava de falar que é difícil, porque palavras têm poder. E Jesus é a própria palavra. A ciência mostra isso. Os verbos que saem da nossa boca impactam nosso nível de DNA. Célula. Pega a célula, DNA e RNA. A origem. Então se eu falo que é difícil, vai ser. A gente sabe que é difícil, mas se eu falo, vai ser mais ainda. Então ao invés de falar é difícil, eu confio. Eu confio de que quando eu entrego o controle, de quando eu estou disponível, é a melhor sensação do mundo. Emuná. Eu confio. Por mais que lá dentro ainda não esteja isso, você tem que falar isso para o inferno ouvir isso. Nosso adversário, que está rungindo como leão, para de querer Alice País das Maravilhas. Isso tem que te motivar. Sabe por quê? Porque Cristo já tem a chave da casa dele. Cristo já venceu ele. Então você tem que se motivar. Você tem que falar, que é isso? Sai de mim. Tipo assim, ontem caiu a bomba. Fui pro quarto. Não podia ajoelhar. Ajoelhei. Depois levantei, não fiquei muito tempo ajoelhado. Olhei para os céus. E eu falei assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Meu Pai, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu peço aqui, Paizinho, é de que você possa renovar as forças da minha esposa. Dá uma experiência de fé para ela. Paulo tá orando e ela não vai se sentir cansada.
E ela vai falar assim: o que é isso? Isso tá vindo da onde? Do Deus vivo. E Pai, agora é a hora. Eu creio que a minha casa não vai desabar. E quando eu falo a minha casa, sou eu, a minha família, a minha sogra, todo mundo. Não vai desabar. É assim que nós temos que orar. Pode falar, não tenha medo. Jesus promete, e eu falo muitas vezes: ó, Jesus, eu creio que eu estou na rocha. Eu creio que eu estou em você e você promete que a casa não vai desabar. Agora, vamos pegar um exemplo do Noé que eu falei aqui no início. A gente já está caminhando para o fim. Mano, uma parada que eu não sabia do tempo da construção da arca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra ontem já, dos 2 fundamentos, fundamento significa base, então a única coisa que a gente precisa é ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Ouvir o quê? As palavras que está escrito. Por isso que fé se aprende. Quando eu aprendo, eu uso. Eu não aprendo para ter obesidade mental ou obesidade espiritual. Não, moço, você tem que praticar. Tudo é assim na vida, não é verdade? Porque se você estuda e não pratica nada, você está obeso intelectualmente, você está obeso mentalmente. Isso vai te frustrar. Estuda um pouco, pratica. Estuda um pouco, pratica. Estuda a fé e vive a fé. Esse é o fundamento para que a videira construa a sua casa na rocha. Lembrando que primeiro ele vai desconstruir. E na desconstrução, muitas vezes você não vai entender, muitas vezes você nem vai querer. Eu não queria abrir mão daquela transição de carreira que eu mesmo defini. Vai ter que abrir, Bruno. Moisés teve que abrir mão. Moisés, você não vai guerrear. Você vai ensinar o povo a lutar. E quanto eles lutam... Moisés era o melhor guerreiro lá no Egito. Quando ele era príncipe, ele era o melhor. Quando você vai ensinar, e enquanto eles lutam, você vai orar. Mano, isso é uma desconstrução geral dentro de tudo que Moisés aprendeu. Por quê? Agora não é mais ele, é Deus fazendo através dele. E aí, você está disposta a isso ou não? Por isso que Jesus fala, a porta é estreita. Eu não aceito. Tudo bem, você fala isso com Deus. Eu falei para Deus quando a Bruna saiu de casa, quando a gente estava para se separar: eu não aceito o término da minha família, mas seja feita a tua vontade. Mas eu creio que você quer a minha família, essa é a minha fé. Mas seja feita a tua vontade. E enquanto o meu casamento não é reconstruído, enquanto ainda não acontece, tudo que eu tenho que fazer é o quê? Colar na videira e construir a fé na rocha. E o tempo não vai fazer diferença, de verdade. Eu confio cada vez mais. Quanto mais você faz isso, mais musculatura de fé você vai ter. Não, Bruno, tá difícil. Se você fala isso, eu passei, boa parte... Na pandemia isso virou. Eu falava muito que era difícil. Na pandemia Deus me ensinou. Olha no espelho e me veja, Jesus. Fala pra Jesus, é difícil. Não vai dar. Jesus fez um puta de um trampo, velho. Você conhece já a história do Cristo, por isso precisa conhecer. Você está falando para Jesus de que a situação que você está vivendo é difícil. Você está falando para ele de que ele não pode resolver. Você está falando que o que ele fez não é suficiente para resolver a sua ansiedade, a sua depressão. É isso. Eu fiquei 2 anos aqui nesse sofá, você sabe, eu vou sempre repetir isso, para deixar bem claro. Enquanto eu vivi aqui, era um mimimi e um vitimismo. Talvez alguns vão falar: não, Bruno, você estava depressivo, é uma doença, é uma patologia. Eu sei disso. Porém, eu sei também hoje que eu aceitava a depressão. E eu sei o dia que virou a chave. Eu sei o dia que espiritualmente eu falei assim: não dá mais, eu creio, não é possível, eu não aceito mais isso. Aí o próprio Deus viu a sinceridade no meu coração e tirou as muletas e me levantou. Eu sei disso. Isso é uma experiência individual minha. A mesma que Ele quer dar para você, já deu ou vai dar e quer continuar dando. Sem limites. Sem limites. Então, gente, isso é uma outra dica que eu dou pra vocês. Tá passando por uma situação perrengue? Vai ter! Oxi! Vai ter! Cara, como eu queria que todo mundo entendesse isso, cara. Eu demorei pra entender isso daí também, porque a gente fica cego.
Mas eu tô aqui para orar em nome de Jesus, para o Espírito Santo tirar a sua cegueira e tirar a sua surdez. O perrengue vai ter. Agora o segredo é como eu lido com ele. Antes de sair fazendo, cola na videira. Deixa ele falar com você. Aí você faz. E às vezes ele não vai falar para você como que você tem que resolver o BO com a sua esposa. Mas ele vai te entregar sabedoria, ele vai te entregar paz. E que na hora que você estiver falando, você vai estar ali em pensamento com ele. Jesus, me ajuda aqui. Jesus, deixa eu ouvir. Jesus, me dê paciência. Ele vai te dando. Vai vir coisas da sua esposa que você vai falar assim, meu Deus. O perdão, por exemplo, que a Bruna me perdoou, velho. Não veio dela, veio de Deus, velho. Jesus na minha frente falando assim, eu te perdoo. Ô, gente, eu queria que você só se colocasse no lugar de Noé. Eu não vou entrar em toda a história de Noé. Mas eu queria que você se colocasse, porque Noé construiu uma arca, não construiu? Deus chamou Noé, Noé era um cara que Deus conhecia, que o coração dele era sincero a Deus. Noé acreditava em Deus, era temente a Deus, beleza. E a terra estava pegando fogo. E aí Deus chamou Noé e entregou para Noé a arca. E na hora que ele entregou a arca, tudo que sempre eu pensei, meditei na palavra, né, ruminei na palavra, né, fiquei um tempo na palavra da construção da arca, eu sempre tinha na minha cabeça os 40 dias de dilúvio. Eu não sei se na novela falou aí o tempo, mas eu não sabia o tempo. O ponto não era 40 dias de dilúvio. Deixa eu primeiro te dizer, olha como que são as coisas, se você está disposto a estar colado na videira. Primeira coisa, Noé demorou quase 100 anos para construir a arca. Não sei se foi 90, 100, tem uns que falam até, acho que 120, mas acho que não foi 120. Foram quase 100 anos para construir a arca. Ok? No mínimo 80. Ok? No mínimo 90 anos para construir a arca. Ele confiou. 90 anos, irmão. Isso só Noé pode fazer. Esse é o problema. Jesus está falando com você de que é Ele que faz. Nós estamos na melhor geração e você ainda não acredita nisso. A restauração do meu casamento demorou no mínimo 7 meses. Demorou 7 meses de terapia, todas as semanas terapia de casal que a gente fazia. Então, nesses 7 meses, foi o tempo de Deus. E foi um tempo muito bom. Mas Deus não tem regra de quanto tempo vai ser. A questão é, não se preocupe com o tempo. Se preocupe em confiar, em viver em paz, independente do tempo. Jesus quer que venha de dentro de você. O que eu tenho hoje é suficiente. O desemprego pode estar aí, o financeiro pode ter caído, a saúde, gente no hospital, problema. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cola em mim. Enfim, Noé, eu não virei esse ventilador pra cá. Noé construiu a arca nesse tempo. E vocês viram ontem que eles entraram na arca, certo? E que o dilúvio demorou 40 dias. Eu achava que era 40 dias de dilúvio, de chuva, e depois eles iam sair da arca. Não foi assim, vocês viram ontem? Quem sabe aí quanto tempo foi? Eu não sabia. Hoje de manhã que eu fui consultar aqui. Quanto tempo levou para eles saírem da arca? Quanto tempo levou para Noé, os 3 filhos dele, Noé, a esposa, os 3 filhos dele e as esposas dos filhos? São essas pessoas que estavam na arca. Quanto tempo? Você sabe? Escreve aí. A história de Noé está lá em Gênesis capítulo 6. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Eles tinham esposas, Noé tinha uma esposa e somente eles estavam lá. Eles tiveram que esperar as águas baixarem. E não foi 40 dias. 40 dias foi o dilúvio, foi a chuva. Agora imagina você, Deus te chamou, você vai construir uma arca. Olha como que Deus é um Deus improvável, irmão. Esse é o Deus que você quer. Acho que 40. Não, então não. 40 foi o tempo do dilúvio. Eu também achava que 40 era o tempo do dilúvio, mas que na hora que terminou o dilúvio, pode sair da arca. Irmão, eles tiveram que ficar na arca muito tempo, eu vou dizer aqui. Demorou muito mais.
Vocês vão ver que é muito mais. Tá anotado aqui, eu já vou dizer. Presta atenção aqui, ó. Não, mais que 150. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca no meio da Francisco Matarazzo. Loucura. Que isso, Francisco Matarazzo? Doideira. Eles construíram uma arca num lugar que não tinha mar, rio. Era um bar... não era um barco, tá? Porque o formato era como se um formato de uma caixa, sem leme. Sem leme. Porque o controle está em Deus. Então, só que para construir a arca, Deus deu todos os detalhes para Noé, de tudo que ele tinha que fazer na construção da arca. Deus deu a planta para Noé. Por quê? Porque Noé era dependente de Deus. Cara, me admira muito, cara. A gente ainda em 2021 viveu uma vida independente de Deus. Tipo assim, cuidado com isso, tá? Deus já fez tudo. Agora eu tenho que fazer as coisas aqui acontecer na minha vida. Tudo bem. Na prática, no dia a dia, esse fazer as coisas, esse governar na terra, está sendo no seu braço ou você está sendo dependente como Noé? Meu Deus, como você quer que eu faça a base? Qual altura de altura? Qual o centímetro? Deus deu tudo. Deus deu tudo. Eu tenho uma bíblia de estudo que eu ganhei aqui, ó, de uma cliente minha lá na Cielo. Ela mandou para casa, vocês lembram dela? E eu fui nela para saber, porque ela tem algumas coisas que é bem legal. E esses 150 dias aí que vocês falaram é o predomínio das águas. Depois demorou mais 150 dias para baixar as águas. E depois demorou mais 70 dias para a terra ficar seca. Tempo total da arca. Tempo total na arca. Tá aqui, ó. É bem legal. Eu vou tirar essa foto e vou mandar para você, o Cíntia. E você distribui lá no... Ou posso postar nos stories, que você acha melhor. Ou manda no zap para vocês. Posso pôr nos stories também. Que quem percorrer nos stories não vai entender nada. Mas vocês vão. Posso tirar o tempo aqui, ó. A cronologia. Eu adoro isso. É a linha do tempo. Cronologia da permanência de Noé na arca. Eu achava que era 40 dias, irmão. Não. Irmão, ele esperou. Foram quase 100 anos. Eu só não achei quantos anos foi para construir a arca. Eu queria confirmar isso. Se alguém souber, me fala. Foram quase 100 anos. Por que eu estou contando isso e repetindo isso? Para que você pegue para o seu problema atual aí que você está vivendo e você respeite o tempo de Deus. Calma, moça. Oxi. Respira. Não espero. Tchau. O filho também pode fazer isso. A gente tem que se ver com... Gente, você precisa pensar nisso. Se você não pensar isso durante o dia, você vai se lascar. Você tem que pensar que Deus é pai, de que você é filho. Então você tem que pensar sempre, conversando aqui, ó, na sua mente. Como que um filho se comporta nessa situação? Um pai celestial que quer que o filho viva junto com ele, que entrega tudo para o filho, que quer que o filho respeite o tempo. Você tem que fazer essa pergunta. Você tem que fazer a pergunta: Jesus, o que você faria? Jesus, o que você faria nessa situação? Me ensina que eu vou fazer igual. Jesus, eu quero fazer igual. O problema é que não sai isso da sua boca ao longo do dia. O problema é que você fica mandando zap. O problema é que você fica conversando e desabafando com pessoas que nem precisam saber disso. Pessoas que nem é para saber do que você está passando. O problema é que você fica descontando os seus filhos. Esse é o problema. O problema é que o Bruno Jumento faz um monte de coisa que não tem nada a ver. E cara, e mexe muito comigo, cara. Os caras da antiguidade, antes de Cristo, mano, os caras eram dependentes totalmente de Deus, velho. Totalmente de Deus. Esse dependente de Deus é ao longo do dia. E ontem eu quis praticar isso mais uma vez, como se fosse o primeiro dia. Isso é uma coisa que eu queria muito que vocês pegassem aqui. Como se fosse o primeiro dia. E eu escutei ontem numa live que eu tava assistindo de um empreendedor, que ele falou, mano, o cara é top, velho. O cara já tem mais de sei lá quantos anos é um top, né? Os jovens que estão sendo levantados agora. Não, esse cara é top. E ele falou assim, é como se o meu primeiro dia de empreender. É como o meu primeiro dia na fé. Vivi isso ontem, gente. Eu estou falando de novo para que você entenda de que a fé é real e de que ela pode ser praticada e merece e precisa ser praticada em 2021. Não é utopia, não é loucura, não é só na missa, só no culto, só no templo. Que é isso? Lá você está recebendo um alimento, lá você tem que se divertir, adorar a Deus.
E você receber alimento, mas a fé é no dia a dia. Eu falo pra Ju Correale, a fé é na hora de eu estar comendo um bolinho de fubá com um cafezinho. Ali é a fé. Usar a fé ali. Usar a fé quando você está conversando com alguém. Usar a fé na hora que você está descendo. Que adianta eu colar na videira e ter fé e eu pegar o elevador e descer e entrar um vizinho e eu não der bom dia para ele? Isso não serve de nada, jumento. Tô falando para mim isso. Que adianta? Agora, nós vamos errar, claro. Mas na hora que você perceber que você fez algo desalinhado com a videira, perceber que você não está respeitando o tempo, perceber que você está julgando, perceber qualquer coisa, e na verdade não é você que está percebendo, é o Espírito que habita em você. Todos vocês foram alcançados. Deixa eu te dizer, não importa, pode dançar ula-ula, fazer o que você quiser. Todos vocês que estão aqui, vocês já foram alcançados pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele se entristece com a gente às vezes. O Espírito de Deus, não o Pai nem o Filho Jesus, mas o Espírito, ele tem ciúme de nós. Então quando você perceber que você fez algo e você falar assim, puta, eu não deveria ter feito aquilo, não adianta você entrar num processo depressivo. Ai, eu não mereço, tá vendo? Fiquei não sei quantos dias lá, eu conheço hoje a palavra, eu conheço Jesus, mas eu não conheço. Ei, se alegre inclusive nessa situação. Sabe por quê? Porque não é você que percebeu isso. Quem te trouxe para a consciência de que você fez algo desalinhado com a videira foi o Espírito. Então se alegre, porque você já está perdoada. Continue andando. Agora não volta no mesmo erro. Agora, se você não tem sabedoria, você tem que buscar na videira para ter essa sabedoria. Ah, não é um comportamento errado, é um vício, Bruno, que eu tenho, uma compulsão. Está aqui na sua frente um cara que era compulsivo e que era viciado. Que Jesus me curou. O dia que eu larguei o controle, parei de lutar na força do meu próprio braço e entendi de que o segredo não era lutar contra o problema. O segredo estava em colar na videira todo dia. Nada a ver, né? Tô com problema de vício de droga, de não sei o quê. Ao invés de acordar e lutar contra, eu viro pro outro lado, 180 graus. E vou pra palavra. E vou meditar na palavra. E vou ler isso daqui. Gente, eu postei Vou terminar, tá? Eu postei faz um tempo no IGTV, talvez eu reposte aí como TBT, de uma estatística de um estudo feito nos Estados Unidos por uma universidade do impacto da leitura bíblica diária. E para resumir, muitos vão lembrar disso, os números estatísticos mostram por números. A leitura bíblica de até 3, se você ler a Bíblia uma vez por semana, desculpa, eu vou falar com muita humildade, nós estamos em família. A Bruna costuma dizer que o amor do pai nos constrange, eu acho que isso é super válido, demais. Desde o início da pandemia a gente vem falando isso. Não é que, por isso que não é sobre pode ou não pode. É pecado ou não é pecado? Se você ainda faz essa pergunta, me chama no WhatsApp. Por favor. Te peço por favor. Você precisa sair disso daí. O amor de Jesus constrange. O amor que Deus entregou para nós constrange a gente. Ao ponto de fazer você levantar e falar assim, Jesus, eu não quero mais orar para falar o que eu preciso. Agora minhas orações é, Jesus, o que tu tem para mim hoje? O que eu preciso? O que eu mereço hoje? A minha agenda é essa. Vou sair, vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu entrego o meu dia nas suas mãos. Eu quero, durante a caminhada do meu dia, eu quero estar em pensamento com você, Jesus. Esse é o ponto. E quando o impacto da leitura bíblica de 4 vezes para mais na semana é extraordinário. Uma vez não muda nada. 2 vezes não muda nada. Por isso que a importância de a gente estar lendo a palavra aqui todo dia. E centenas de testemunhos já aconteceu aí. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, dá uma diferença absurda. Vocês vão ver, eu vou repostar. Tá? 4 vezes para mais. Então, isso é o Sr. Miyagi e o Daniel San. Daniel San queria lutar no tatame logo de cara. O Sr. Miyagi falou, não, você vai lavar carro. São 12, by the way. Você vai limpar minha casa, você vai pintar minha casa. Não, mas eu quero ir pro tatame. Você é professor de karatê, você tem que me ensinar a lutar no tatame. Não. É pro aqui. E isso daqui fez a diferença pro Daniel San na hora que ele entrou no tatame.
É muito louco isso, cara. Vocês pegaram isso? Eu fui claro? Então, Noé, pra gente orar, não foram 40 dias de dilúvio. Foram 370 dias dentro da arca. 40 dias foi o tempo da chuva. E eles tiveram, tá aqui ó, foram 40 dias de chuva. O predomínio das águas foram de 150 dias. Ou seja, as águas ficaram transbordando 150 dias. As águas baixaram mais 150 dias para as águas baixar. E mais 70 dias para a terra ficar seca. Tempo total da arca, 370 dias. Você imagina agora você, junto com a sua família, seus filhos, as esposas dos filhos, dentro da arca. Você acha que não tinha ninguém lá dentro? Vocês viram na novela ontem, quem assistiu? Vocês acham que não tinha ninguém lá falando assim, eu não suporto mais, eu não aguento mais ficar dentro dessa arca? Vai ter momento que o tempo vai ser um tempo, na sua visão, maior, né? Porque, cara, 370 dias é muita coisa. Não estamos falando que eles ficaram 1 ano dentro de uma arca, com vários animais. E Noé não arredou o pé da fé. Noé, eu vejo Noé assim na minha frente falando assim, o mais importante não é o tempo que eu estou dentro ou fora da arca. O mais importante é de que eu sei de quem está aqui conosco. O mais importante é estar na presença de Deus. O mais importante é saber de que Deus está no controle do barco. O mais importante, por exemplo, enquanto a chuva está caindo e tem barulho e tem um monte de coisa acontecendo, o mais importante é estar dentro da arca. É estar saber que quem está dentro da arca. Vocês pegaram isso, gente? Então eu posso falar aqui 15 horas. Mas se no seu coração você não entregar para Jesus, para a videira, Jesus, transforma meu coração. Eu quero me comportar como Noé, que espera o tempo, que é dependente do tempo, que tem toda a habilidade do mundo para governar na terra, mas ele não governa. Ele é governado. Oh, glória. Não é governado, eu quero ser governado pela videira. Meu foco não está em governar, isso é focar no fruto. O meu foco é estar na presença. E o que acontece a partir disso não é o mais importante. É transbordo, é felicidade, mas não é isso que move. Na prática, se a minha felicidade e o meu dia dependesse de fazer o devocional aqui com vocês, de poder estar aqui e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, de nada vale. Durante 4 anos eu fiquei trabalhando na Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, ajudei muita gente. E o meu combustível era ajudar pessoas. Hoje meu combustível não é ajudar pessoas. De verdade. O meu combustível é a videira. E através disso, o ajudar pessoas acontece. Sem peso, sem ficar cansado. E se está cansado, ele renova. Não vai deixar muito tempo ser cansado. Ele renova as forças dia após dia. Você acredita nisso ou não? Acredito. Não, mas eu quero acreditar. Ótimo. Então vamos orar. Eu queria muito que você ficasse ao longo do dia, e não apenas aqui no devocional, nessa palavra. Ao longo do dia, coloque os seus pensamentos, relembrando a música no consultório e nos treinamentos. Ao longo do dia de hoje, Jesus está entregue. Espírito Santo, eu creio que você habita em cada coração que está aqui nesta live. Isso não tem a ver comigo, Espírito Santo. Eu não preciso sentir sua presença. Eu não preciso sentir algo sobrenatural. Eu creio na sua palavra. E eu creio que nesse momento, no nome de Jesus, o Nazareno, essa palavra da arca de Noé, essa palavra que Jesus ensinou a construir a arca,
construir a nossa casa na rocha, entrou abundantemente em cada coração, e ao longo do dia a sua mente vai estar ligada nesta palavra. Você vai estar conversando com Jesus nesta palavra que nós conversamos hoje. Respeitar o tempo, não se importar com o tempo, pedir sabedoria como Noé pediu. Pense nisso ao longo do dia, esteja com seus pensamentos nisso, fazendo as suas coisas e pensando nisso. Mano, você vai ver o sobrenatural, você vai ver algo diferente no seu dia. Você vai rir, você não vai nem saber que você está rindo. Mas era para chorar, tudo bem. Mas eu sei que a chuva pode bater, os rios podem transbordar, a chuva pode cair, os ventos podem bater com força, mas eu estou na rocha, eu não vou desabar. Ou seja, a ansiedade não vai me pegar, o desânimo não vai me pegar. Declare isso no seu dia. Declare isso no seu dia. Já está manifestado, já está revelado isso. Isso é promessa que você só precisa pegar. Não é você que manifesta, não sou eu que manifesto, não sou eu que revelo. É tudo sobre Ele. Já está manifestado, já está revelado, já está pronto. Pega e declara. Eu saio desse devocional animada para tocar o meu dia, independente do tempo da arca, independente se a fase está as águas estão cheias, não está, se a terra está, independente. O que movia Noé não era se está dentro ou fora da arca. Agora eu vou te dizer uma coisa, está entregue, Jesus, sem reservas. Anota, 370 dias dentro de um caixote. Isso é loucura, irmão, mas é possível. E a fé é loucura, porque tudo o que Deus faz é loucura para nós, é impossível. Se Deus é o Deus do impossível, quando Ele chama Noé para falar, Ele fala algo impossível para Noé. Noé confiou. O problema é que às vezes Deus fala para fazer uma coisa e você não faz. Mas saiba que você está recebendo tudo o que é necessário, que é o Espírito Consolador, o Espírito da adoção, o Espírito que ensina. Tudo está na Bíblia. O Espírito que lembra dos ensinamentos. Você não está sozinho, você não está sozinha. Os machos que estão aí, não carregue os pesos sozinho das suas costas, na sua família. Você não está sozinho, entrega. Tá bom? Eu acho que era isso, gente, que eu tinha para falar com vocês. Check it. Cada um de nós tem uma arca para construir. Sabe que a arca já era um anúncio de Jesus. A arca que Noé construiu, e Deus deu todos os detalhes, está lá em Gênesis capítulo 6, se você quiser estudar. A arca tinha uma porta e a arca tinha uma janela apontada para os céus. Vocês viram ontem. Uma porta e uma janela. Por quê? Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, e a vida só existe uma: Jesus. E o segredo não é olhar para os lados, o segredo é olhar para o alto e pedir a sabedoria do alto, como Noé. Pegou ou não? A verdade não é minha, a verdade é Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta. By the way, ela é estreita. Vocês viram ontem, a maioria da galera quis curtir a vida doidado, sem princípios, sem colar na videira, morreram. Mas Noé não arredou o pé, permaneceu, que é o que Jesus fala na parábola da videira: permaneça em mim e viva as minhas palavras. Aí quando ele fala dos fundamentos, da base, da construção da fé, é o quê? Ouvir e praticar, ouvir e praticar. E na hora que você pratica, você não está sozinho, não é na força do seu braço, é pelo Espírito que habita em você. E nós temos que estar junto aqui todo dia. É bom, porque um lembra o outro disso. Nós não vamos desanimar. Amém? Deus abençoe você e sua vida, sua família. E vai ficar gravado no YouTube, tá? Esse devocional. Eu estou muito feliz. Gratidão, Jesus. Gratidão. Vocês viram na novela? Eu até anotei. A mulher falou assim: nós estamos presos. Isso não está na Bíblia não, viu? Mas tudo bem. Eu achei legal o que ela falou. Nós estamos presos. A menina que estava revoltada, ansiosa, querendo sair da arca.
Ei, entenda que não é sobre sair ou ficar, é sobre a videira. Aí a mulher falou, acho que foi a mulher de Noé, falou para a menina: ei, nós não estamos presos, nós estamos salvos. Nossa. Ei, nós não somos obrigados a colar na videira. Nós não estamos presos colados na videira, nós somos salvos na videira. Vida eterna. Ei, parece loucura, não parece? Eu vou falar 2 loucuras que talvez pareça para pelo menos uma pessoa que está aqui. Tá tudo bem, eu amo sua vida. Aprendo a amar, todo dia. Jesus está vivo. E Jesus volta. Um dia ele vai voltar. Acreditamos que está perto, porque quando ele diz em Mateus 24, um dia a gente pode estudar aqui, eu acho que a gente nunca estudou sobre Mateus 24. Podemos marcar um zoom sobre isso. Podemos marcar um zoom sobre o fim dos tempos. Jesus volta. Ele vive, ele volta. E vai estar com ele numa cidade. Vai levar todo mundo. Não é todo mundo não. Mas todo mundo que estiver colado na videira. Ele diz isso. Vai viver numa cidade chamada Nova Jerusalém. Não vai ter pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais medo, não vai ter mais competição, não vai ter mais ego, vaidade, orgulho. Não vai ter mais nada dessas coisas. É só estrela. Ali vai ser perfeito. Quando Deus fez o ser humano, ele fez o ser humano e falou: isso é muito bom. Para você ver a importância de você ler a Bíblia e não ficar preso só em novela, hein? Na novela falou isso é perfeito, na Bíblia não diz perfeito, na Bíblia diz isso é muito bom. Porque eu creio, em nome de Jesus, que quando Deus fez o ser humano, Deus já sabia que o ser humano ia falhar, sabia disso? Deus tinha um plano de Jesus na terra. A Bíblia diz que vai ser perfeito lá na Nova Jerusalém. Jesus volta, irmão. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque essa é a minha alegria de estar aqui. O sentido e o direcionamento da vida vem disso. Cristo volta. O sentido para Noé era construir a arca sabendo que vai vir um dilúvio e de que ele e a família dele seriam salvos. Eu levanto da cama hoje, diante de Deus. Eu levanto da cama hoje, crendo que o sentido e o direcionamento da vida é a volta do Cristo. Não é em resolver os B.O. daqui. Isso é passageiro. Conquistar os sonhos aqui na terra é passageiro. O que nós queremos é que em nome de Jesus ele nos use para resgatar almas, vidas, para entrar dentro da arca. Mas às vezes você fica preocupado com, né, puxa, eu preciso de uma família, preciso de um monte de coisa. Não, você precisa da vida eterna. E você já pode viver a vida eterna que já começa agora, em nome de Jesus, já começa agora. Como diz a oração do Pai Nosso, que você não decora mais, você vive ela. Leia as palavras dela. Eu vivo na terra como no céu. E como saber como é viver na terra como no céu? Fé se aprende. E não queira aprender tudo de uma vez. Isso é seu orgulho, querendo aprender tudo de uma vez. Desculpa, é verdade. Eu era assim. Eu tô junto com você então, na linha de frente. Tá? Sem colete. Porque se morrer, é vida eterna, irmão. Não é mais sobre morte. A gente tem uma morte na família, vai ter outras. É vida eterna. Eu creio nisso. Isso me move. Isso não me desanima. Esse é o convite para você. Jesus volta. E quando Noé falava que ia ter o dilúvio, as pessoas riam da cara de Noé. E quando eu falo aqui, talvez alguns daí ainda ri. Ou se isso é doideira do Bruno. Não é minha isso, está escrito. E eu creio nisso. Jesus volta. E qual que é o passaporte para entrar na arca? Jesus. O único Salvador. O meu único Senhor. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a sua boca você confessar Jesus como seu Salvador e no seu coração está dizendo isso também, você está dentro da arca. E se você ainda não está assim, tudo bem. Deus te ama demais, Ele quer você. Busque isso. Eu quero que saia da minha boca isso, e eu quero que o meu coração seja transformado para acreditar em nome de Jesus, de que Jesus volta. E essa é a melhor notícia que eu poderia ter. Eu e minha família estaremos na arca. Oh glória! Oh glória! Oh Espírito Santo!
Eu sinto a sua presença apenas no final deste devocional. E que bom, mas eu sei que não importa se é sentir a sua presença antes, durante ou depois. Não, mas obrigado por eu sentir a sua presença aqui agora. A fé não é sobre sentir. Durante o devocional inteiro, eu não senti a presença de Deus. O que é isso? É verdade, senti agora. Mas não é isso que me move. Eu creio. Acabou. Jesus volta e está próximo. E isso é muito louco, porque o plano de Deus é trabalhar em cima disso. E Ele dá estratégia. Você faz parte desse plano já, colado na videira. Porque a gente quer ser canal de Deus para que mais pessoas possam entrar na arca. Noé queria que mais pessoas entrassem na arca, mas ninguém quis. Só ele, a família dele e as esposas dos filhos. Vocês viram lá ontem. Quem não assistiu, assiste, Play Plus. Tá? Eu detesto novela, mas eu creio que é visual e é bonito também. Tá bonita a novela. Deixa eu ver o que vocês escreveram quando eu falei sobre a volta do Cristo. Que bom. E tudo bem. Como que a pessoa vai acreditar que Jesus volta, sendo que ela nem conhece a videira? Não tem como, nem exija isso de ninguém. Não luta as guerras dessa forma, luta a guerra de outra maneira. Você tá batendo de frente. Quantas mulheres eu já não vi, viu, gente? Tem muita mulher aí de obrigar os filhos e o marido a entrar na arca. Não é assim que luta as guerras. Não faça o trabalho de Deus. Deixa Deus fazer através da sua vida. Mas deixa Deus fazer. Eu vivi isso na minha casa. Não tinha uma treta, eu só orava. Quarto de guerra. Porque Deus levantou primeiro eu, para depois a Bruna. A Bruna não acreditava na videira, ela tinha raiva, ela imagina que ele volta, que só poucos serão salvos, nem todo mundo vai querer entrar na arca. Vixe, ela nem queria saber disso daí. Mas o Espírito de Cristo entrou nela e Ele convenceu ela. Ele renovou a mente dela. Ele ampliou a consciência. Ele abriu os olhos para enxergar. Ei, eu sou Jesus e eu estou vivo. Eu sou com você todos os dias da sua vida e eu volto para te buscar, você e a sua casa. Deus abençoe, tá bom, gente? Fiquem com Deus, tá? Fé se aprende. Vambora.